Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e a minha proposta nesta segunda videoaula, cujo tema é Série Uniforme de Capitais, é apresentar esse tema e a resolução de alguns exemplos para os usuários da calculadora científica. Lembrando que a primeira videoaula deste tema foi destinada aos usuários da calculadora financeira HP12C. E esses cálculos também podem ser efetuados pelos usuários de calculadoras científicas. Para nós começarmos esta segunda videoaula, cujo tema é Série Uniforme de Capitais, temos que lembrar um conceito de pagamentos antecipados. Nessa modalidade, o primeiro pagamento da série ocorre imediatamente à assunção da dívida. Um exemplo bem claro: eu adquiro um veículo hoje, esse veículo vai ser financiado. Então hoje eu assumi o compromisso de pagar esse financiamento. Porém, hoje mesmo eu já efetuo o primeiro pagamento de uma série de pagamentos até eu conseguir amortizar este financiamento. Mas a série uniforme de pagamentos também pode ser aplicada para o sujeito que decide constituir um capital ou construir um patrimônio, para que no futuro ele tenha um valor desejado. Então, quando eu decido hoje recolher mensalmente um valor para daqui determinado momento eu ter um valor desejado, eu posso efetuar esse primeiro recolhimento hoje mesmo. Então hoje eu decido pela constituição do capital. Hoje mesmo eu faço o primeiro recolhimento ou o primeiro depósito de uma série de depósitos, de uma série de recolhimentos, até que eu consiga o meu objetivo, que é formar um determinado capital. O fluxo de caixa de pagamentos antecipados segue esse padrão. Percebemos que o fluxo de caixa ele é representado pela linha do tempo, também é representado com setas para cima e setas para baixo. Setas para cima nós sabemos que são todas as entradas de caixa. Tudo que entra para o sujeito, ou se estivermos dentro de uma empresa, tudo que entra no caixa da empresa. E setas para baixo são todas as saídas de caixa ou as saídas de capital, ou ainda os desembolsos de capital. Bom, então nós percebemos que no momento zero, que é o momento da minha dívida, por exemplo, minha dívida aconteceu no momento zero, junto com a aquisição da dívida, eu já efetuo o primeiro pagamento para amortizar esta dívida. E aí sigo com as setas para baixo até o momento final onde será quitada esta dívida. Neste exemplo aqui, nesta disposição gráfica, nós temos que o meu fluxo de caixa começa no momento zero e termina no momento 7. Ou seja, se aqui fosse uma representação de alguma operação, onde o tema seria série uniforme de capitais, eu teria que efetuar 7 pagamentos até amortizar a minha dívida. Para os usuários das calculadoras científicas, nós temos que seguir esta fórmula, onde o meu PMT ou o meu pagamento é igual ao valor presente, o valor da minha dívida hoje, multiplicado por 1 mais I, e sabemos que é a taxa contratada na operação financeira, elevado a M, o número de parcelas ou número de períodos, menos 1. Temos que colocar este menos 1 porque, como o primeiro pagamento vai ser imediatamente a assunção da dívida, então não haverá juros no primeiro pagamento. Os juros acontecerão a partir do segundo pagamento. Então eu tenho que representar com menos 1. Tudo isso multiplicado pela taxa novamente.
e divisão por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos menos 1. Nesta videoaula, a proposta não é apresentar como que se chega a esta fórmula, mas o princípio desta fórmula parte de uma progressão geométrica. Então eu trouxe aqui um exemplo que é muito recorrente no nosso dia a dia. Falando de financiamento, nós logo podemos lembrar financiamento de um veículo, por exemplo. Então está aqui, eu quero adquirir um veículo que custa R$20 mil à vista, porém eu não tenho esse capital para adquirir o veículo. Por isso, a minha pretensão é financiar em 12 parcelas iguais, e a entrada também será no momento da aquisição desse veículo. Sabendo que o vendedor tem um financiamento próprio a uma taxa de juros de 2% ao mês, vamos determinar qual será o valor de cada parcela. Vamos então representar este financiamento com um fluxo de caixa. Percebam que tenho aqui a linha do tempo, temos a seta para cima com o número 20 mil. Sabemos que seta para cima representa entrada de caixa. Então, no momento zero, a minha entrada de caixa corresponde ao veículo que eu adquiri, R$20 mil. Neste mesmo momento zero, eu já vou efetuar o primeiro pagamento. Vou efetuar também o segundo, o terceiro, o quarto pagamento, até eu chegar no 12º pagamento. Eu tenho aqui as informações necessárias para eu chegar no resultado que eu pretendo. Eu tenho que R$20 mil é o meu valor presente. Quanto que este carro custa hoje? Eu tenho também que este carro vai ser financiado em 12 parcelas. Represento as parcelas ou os meses com a letra M minúsculo. Então, o meu N vai ser igual a 12 meses. E tenho também que a taxa desse financiamento será 2% ao mês. A taxa, em cálculos financeiros, é representado pela letra I. Portanto, o meu I vai ser igual a 2% ao mês. Temos que atentar que tanto o período quanto a taxa, elas devem estar em tempos iguais. Temos 12 meses e temos 2% ao mês. Se o tempo e a taxa não estiverem em períodos iguais, então eu tenho que encontrar uma taxa equivalente. E a proposta desta videoaula não é sobre taxas equivalentes, não é fazermos cálculos de taxas equivalentes. Por isso eu já trouxe aqui um exemplo formatado em períodos meses, em taxa mês. Dessa maneira, logo eu consigo encontrar o meu PMT, ou o valor de cada parcela. Então nós temos aqui já o conhecimento da fórmula. Meu PMT é igual ao meu valor presente. Lembra que o valor presente é o valor da dívida hoje, R$20 mil. Multiplicado por 1 mais a taxa, 2%. Eu tenho que transformar essa taxa para eu colocar na fórmula. Então eu pego a taxa 2 e divido ela por 100 e coloco ela aqui na fórmula. Elevado a 11. Lembra, nós financiamos o veículo em 12 parcelas. Porém, a primeira parcela vai ser à vista. Então eu tenho que desconsiderar juros nessa primeira parcela. Então eu coloco aqui o número 11, que é 12 parcelas menos a primeira, que vai ser sem juros, multiplicado pela taxa novamente. Tudo isso dividido por 1 mais a taxa, que é 2%, elevado a 12.
Aqui eu não posso fazer n menos 1. Eu tenho que deixar o valor das parcelas normais, 12 parcelas, menos 1. Lembrando que precisamos resolver tudo que está entre parênteses primeiro. Depois nós resolvemos a divisão e por último nós resolvemos a multiplicação. Então nós temos que PMT é igual a 20.000 multiplicado por 0,024867. Esse resultado é fruto da operação de 1 mais a taxa elevado a n menos 1 multiplicado pela taxa novamente. Eu tenho esse valor e, porém, eu tenho que encontrar qual o valor que será feita a divisão. Eu tenho que 0,268242, que é o resultado da operação do passo anterior, onde eu peguei 1 mais a taxa elevado a 12 menos 1. O próximo passo, nós temos que PMT é igual a 20.000 multiplicado por 0,02704, que é o resultado da divisão do passo anterior. Quando eu faço a multiplicação do terceiro passo, eu tenho o resultado. PMT é igual a R$ 1.854,07. Então eu tenho que, ao financiar um veículo que custa R$20.000 à vista, e eu vou pagar esses R$20.000 em 12 parcelas a uma taxa de 2%, mensalmente eu tenho que desembolsar R$ 1.854,07. Temos também que lembrarmos o conceito de pagamentos postergados ou pagamentos postecipados. Nessa modalidade, o sujeito decide efetuar o primeiro pagamento da série no período seguinte à aquisição da dívida. Então eu vou assumir uma dívida hoje, porém o primeiro pagamento para amortizar essa dívida será no período seguinte. Ou ainda, eu decido constituir um capital, eu decido construir uma riqueza, eu decido hoje. Essa riqueza será construída a partir do período seguinte. Nós temos aqui o fluxo de caixa que representa a série de pagamentos postergados ou a série de pagamentos postecipados. Temos representados aqui a linha do tempo, a entrada de caixa e as saídas de caixa. Percebam que no momento zero eu adquiri uma dívida e somente no período seguinte eu efetuei o primeiro pagamento desta dívida. Ou no momento zero eu decidi acumular riquezas, eu decidi construir um patrimônio, porém só no primeiro período após a minha decisão eu efetuei o primeiro recolhimento de uma série de recolhimentos que vai me dar o resultado desejado no futuro. Nós temos aqui então esse fluxo de caixa que representa entradas de dinheiro no momento zero, saídas de dinheiro no decorrer de 7 períodos. A fórmula para eu chegar no resultado é esta: PMT, ou seja, pagamentos, é igual PV, que é o valor presente, multiplicado por 1 mais I, que é a minha taxa, elevado a N, que é o número de meses ou número de períodos, multiplicado pela taxa.
dividido por 1 mais I, taxa, elevado a N, tempo ou períodos, menos 1. Como falado na fórmula anterior, esta fórmula parte do princípio de uma progressão geométrica. Porém, esta fórmula não será tratada e não será discutida aqui nesta videoaula. Temos aqui então um mesmo exemplo com os mesmos valores, porém agora a minha proposta é apresentar as parcelas desse financiamento sem entrada. Então nós temos que no momento zero acontece a minha entrada de caixa, a aquisição do veículo. Percebam que no momento zero não há mais o pagamento. O pagamento ocorrerá no primeiro período após a aquisição da dívida. Depois eu tenho o segundo pagamento, tenho o terceiro pagamento, o quarto pagamento, até o 12º pagamento. Esse é o fluxo de caixa desta operação. Temos aqui então que R$20.000 é o meu valor presente. Quanto que eu assumo de dívida hoje? O meu N, que é o tempo, é igual a 12 meses. E o meu I, a taxa, é igual a 2% ao mês. Estou em busca do PMT. Eu quero saber qual será o valor de cada parcela. Conhecendo a fórmula, eu coloco todos os valores na fórmula, onde fica PMT é igual a 20.000 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,02. Lembram que eu tenho que pegar a taxa, o valor da taxa, e dividi-la por 100 para colocá-lo na fórmula? Então, se eu pegar 2% e dividir por 100, vai dar 0,02. Elevado a 12, que são 12 períodos, ou 12 meses, multiplicado pela taxa novamente. Tudo isso dividido por 1 mais a taxa, que é 2%, elevado a 12, menos 1. O segundo passo da minha operação é igual PMT, que é igual a R$20.000, multiplicado por 0,02535, que é o resultado da operação anterior, dividido por 0,268242, que também é um resultado vindo do passo anterior da minha operação. O terceiro passo, o meu PMT é igual a R$20.000 multiplicado por 0,0945560. Esse resultado é fruto da divisão do passo anterior. Então eu consigo encontrar o valor das parcelas. Meu PMT é igual a R$1.891,20. Isto significa que, se eu pegar um financiamento de R$20.000 hoje e pagá-lo durante 12 meses a uma taxa de 2% ao mês, o valor de cada parcela será R$1.891,20. Assim terminamos esta nossa segunda videoaula. Um forte abraço a todos e espero vocês na nossa terceira videoaula com o tema Série Uniforme de Capitais.